Pronto, agora tá gravando. E aí, no aulão, gente, a gente vai falar. Bom, o aulão é desvendando os sinais, né? Como a ansiedade afeta o nosso corpo. Aqui eu fiz uma mini apresentação para vocês, tá? Sou formada desde 2018 pela Uniswan. A especialidade. Peraí, que tem gente entrando. Gente, tá. Pronto. Pode ser que eu pare em alguns momentos, porque eu tô adicionando as pessoas aqui, tá, gente? É, especialidade, né, em neuropsicologia e também sou especialista na terapia cognitivo-comportamental. Os tópicos que a gente vai trabalhar no aulão são tópicos de autoconhecimento, estratégias de autocuidado, senso de pertencimento e desenvolvimento pessoal. Muitas vezes, né, com... Opa, peraí. Muitas vezes a gente passa por várias situações e a gente acha que isso acontece com a gente. Então, achei importante a gente falar um pouquinho sobre esse senso de pertencimento. É, e o outro tópico é desenvolvimento pessoal. Ó, peraí, que tem outra pessoa entrando. Deixa eu... Pronto. Podem deixar o áudio desligado, tá, gente? Que aí no final eu abro o áudio. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês colocarem ali no chat, eu vou respondendo vocês. O primeiro ponto aqui para a gente poder trabalhar, já que a gente está falando de autoconhecimento e a gente está falando sobre ansiedade, é a gente entender o que que é a ansiedade, né? Eu recebo muitos pacientes e as pessoas, a primeira fala é o seguinte: eu quero me livrar da ansiedade. E quanto mais a gente tenta se livrar da ansiedade, mais a gente vai sentindo aquela sensação no nosso corpo. Então, assim, eu trouxe aqui a definição da ansiedade para que a gente possa perceber o que que é, tá? A ansiedade, ela é uma resposta natural do corpo a situações que são percebidas como ameaçadora ou desafiadora. Então, um exemplo, se eu estou aqui sentada e entra um leão pela minha porta, eu vou me assustar, porque vai ser uma situação de ameaça, tá? Quando a gente sente ansiedade, o nosso corpo ele responde a isso de alguma forma. Então, de que forma que a gente responde? Aqui eu coloquei luta e fuga. E tem também o que a gente chama de congelamento, que é você parar, você não conseguir fazer nada. A luta, né, ou fuga, é eu correr, eu sair ali aqui correndo ou brigar com o leão para tentar me salvar, tá? No entanto, quando que a ansiedade, então, Dani, ela se torna realmente, de fato, um problema, né? Quando que isso acontece? Ela se torna um problema quando ela é persistente e ela fica em excesso, ela é desproporcional a uma situação. Então, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo que aconteceu comigo, para que fique claro, tá? Dirigir para mim nunca tinha sido um problema, até ter se tornado um problema. Então, eu não tinha ansiedade quando eu ia pegar o carro, mas chegou um dado. Deixa eu olhar aqui, gente, para ver se a gente entrou. Então, num dado momento, eu comecei a perceber as sensações do meu corpo diferente quando eu ia dirigir. Por algo que aconteceu, que pode estar associado a alguém ter batido em mim, ou eu ter batido em alguém com o carro, ou eu ter tomado uma fechada mais forte, né? E isso ter me gerado uma sensação ameaçadora, tá? E aí, o que que acontecia? Aí, no início, eu dirigia normal, sem problema. Quando aconteceu essa situação em que eu tomei uma fechada de um carro e aí eu parei de dirigir, eu comecei a entender que dirigir era muito perigoso. E quando eu comecei a pensar nisso, dirigir é perigoso, eu comecei a me privar de dirigir. Automaticamente, a situação, né, não era uma necessidade ali de sentir a ansiedade do jeito que eu estava sentindo, era algo desproporcional
Porque, no geral, quando as pessoas vão dirigir, elas não sentem essa ansiedade, uma ansiedade que bloqueia, que atrapalha, que traz prejuízo ali para a vida, tá? Então, a ansiedade, o nosso corpo, ela atinge o nosso corpo quando a gente está próximo de uma situação ameaçadora ou desafiadora, o nosso corpo responde em luta ou fuga, tá? E ela se torna um problema quando é persistente, excessiva ou desproporcional à situação real. E aqui eu trouxe alguns sintomas da ansiedade, né? Os sintomas mais frequentes da ansiedade, que é o aumento da frequência cardíaca, né? Quando a gente fica ali com ansiedade, a gente começa a respirar mais, né? Então, Adriano, você está bem escrevendo no slide. Então, assim, o aumento da frequência cardíaca, né? A respiração rápida ou a falta de ar, aquela sensação de que eu estou sem ar, não consigo respirar, né? E pior que eu não vou saber tirar isso aqui agora. Bom, enfim, vai ficar assim mesmo. É, Tensão muscular, né? Então, quando você está frente a uma situação ameaçadora, automaticamente você entra em estado de alerta, de vigilância, então seus músculos começam a ficar muito tensos. É por isso que muitas vezes a gente fica muito ansioso e no outro dia parece que a gente tomou assim uma surra, né? A gente fala assim, nossa, eu dormi, descansei, mas eu ainda sinto que foi pouco, né? Porque os músculos ficam todos tensionados, né? E aí dá essa sensação de que você lutou a noite inteira ou que você não tá com essas dores no corpo, tá? Geralmente a gente sente no pescoço, no ombro e na mandíbula, né? Que a gente começa a, a, a trincar os dentes, tá? Tremores, né? Isso também acontece muito. A gente fica ansioso e dá os tremores. Sudorese excessiva, né? Suor. A gente entende que é aquela situação ameaçadora e a gente sente essa questão do suor mais forte. Dor no estômago ou desconforto gastrointestinais, né? Tonturas, sensação de desmaio. É importante a gente perceber, assim, essa dor no estômago e tudo mais, assim, que eu coloquei, são pontos em que a gente percebe, né, esse desconforto. E às vezes a gente não dá a real ali atenção, mas é importante a gente perceber. Então, por exemplo, dor de barriga, né, vômito, ah, aquelas dores que a gente sente, que a gente vai até no gastro, tá? Isso pode estar relacionado também à ansiedade. E aqui eu trouxe o impacto da ansiedade no sistema nervoso. Vamos lá. Quando uma pessoa se sente ansiosa, aí eu vou explicar realmente como é que funciona dentro da gente isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar esse rabiscado aqui que tá. Compartilhar de novo. Deixa eu ver se vai. Acho que tirei. Apresentar. Aqui a ideia é realmente trazer o impacto da ansiedade no sistema nervoso. Quando eu falo de autoconhecimento, eu falo exatamente sobre isso. A gente precisa entender exatamente como a ansiedade funciona dentro da gente, tá? E por isso eu trouxe aqui como que é acionado o sistema nervoso central e como que é a ativação do sistema nervoso periférico, que são os dois sistemas que nós temos no nosso interior, tá? E que responde a essa emoção. Quando uma pessoa se sente ansiosa, o sistema nervoso desempenha um papel fundamental na geração e na resposta da emoção, tá? Então a gente já sabe que assim, vê a situação ameaçadora, existe um sistema que é responsável por eu perceber e por eu responder a isso. A ansiedade ela é mediada por uma complexa interação entre o sistema nervoso e o sistema periférico. A ativação do sistema nervoso central, a ansiedade ela envolve várias. Aí aqui, olha só. Eu não coloquei a foto. Poxa, depois eu vou mandar para vocês ali no grupo a fotinho, só para vocês entenderem, né? Como é que funciona. A ansiedade envolve áreas específicas do cérebro, como a mandíbula
e o córtex pré-frontal. Fica tudo aqui assim, é nessa região e para a região daqui, tá? Pré-frontal. A amígdala ela é responsável pelo processamento emocional, enquanto o córtex pré-frontal ele é envolvido na regulação das emoções. Quando uma pessoa percebe uma situação como ameaçadora, a mandíbula que fica aqui, ela pode enviar sinais para o córtex pré-frontal e outras partes do cérebro, né, ativando assim a resposta de luto. É assim que funciona o nosso corpo, tá? Como que acontece essa ativação no sistema nervoso periférico? Ele é composto pelos nervos que se estendem do cérebro até a medula espinhal, então a gente pode já perceber que é mais na parte de trás, a medula espinhal é aqui, né? Quando o cérebro percebe uma ameaça e ativa a resposta de luta ou fuga, o sistema nervoso periférico entra em ação. Isso envolve a liberação de neurotransmissores, como noradrenalina e adrenalina, que vai liberar, né, uma série de mudanças físicas no nosso corpo. Então, o sistema nervoso central, ele é responsável por resposta, e o sistema nervoso periférico, ele é responsável pelas mudanças físicas. Deixa eu ver aqui, gente, tem gente na sala. Pronto. Então, o sistema nervoso central, ele é responsável, né, pelas respostas. Já, deixa eu ver aqui, tem gente tentando falar. Ah, acho que já entrou. E o sistema nervoso periférico, ele é responsável pelas mudanças físicas no corpo, né? É, esse sistema, ele te prepara para você responder diante ali a situação, né? Para poder lidar com a situação perigosa, a situação que te deixa ali ansiosa em si. Vamos passar aqui os slides. E aqui eu trouxe um exemplo na prática para a gente poder perceber, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Su, Suzelina, tá conseguindo me ouvir? Milena? Sim, Dani. Tá bom. Então, Adriano não é aqui meu som, não. É o seu som aí que deve estar falhando, tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui na prática. Imagine que você está prestes a fazer uma apresentação importante no seu trabalho. À medida que a hora da apresentação, né, se aproxima, você começa a sentir nervoso e você começa a se preocupar. Seu cérebro percebe essa situação como uma situação de ameaça. E aí, essa parte que a gente tem aqui no nosso cérebro, né, que a gente chama de amígdala, ela envia sinais para a parte assim da frente do nosso cérebro, ativando a luta ou a fuga. O que que eu faço agora diante dessa situação que é ameaçadora para mim? Consequentemente, né, o nosso sistema periférico, que é responsável pela luta e fuga, onde vai produzir neurotransmissores de noradrenalina e neurotransmissores de adrenalina, né, ele começa a ativar e aí a gente começa a ter um coração acelerado, a frequência cardíaca, né? Ela aumenta. Você pode respirar mais rápido ou ter aquela sensação de falta de ar. Os seus músculos podem ficar tensos, né? Então você começa a ficar mais enrijecida, tá? E você começa a suar, né? Essas mudanças físicas estão todas relacionadas à resposta do seu corpo à ansiedade. Isso tudo são sintomas de ansiedade que a gente sente. O maior problema é que quando a gente entra em contato com esse sintoma, o nosso primeiro pensamento é: eu quero me livrar disso. Em vez da gente começar a entender que a gente vai sentir isso e que isso vai passar. Porque a ansiedade ela tem um pico, tá? A gente sente, ela atinge o pico máximo dela e depois ela desce. Conforme você fica aqui lutando, aquilo fica mais ativado ainda, essa sensação. Então, assim, sentiu ansiedade? Mais para frente a gente vai trazer as técnicas que vocês podem usar no dia a dia de vocês, para vocês poderem começar a lidar de uma outra forma com a ansiedade, tá? Mas a maior dificuldade das pessoas é porque quando elas entram em contato com a ansiedade, elas querem se livrar naquele momento da ansiedade, em primeiro lugar, em vez de entender é uma emoção, eu estou ansiosa porque eu estou diante de uma situação que está me desafiando, ou eu estou me sentindo ameaçada, ou essa situação é tão importante para mim que só de pensar na possibilidade de não dar certo me causa ansiedade, tá?
E aqui são as estratégias, né? Eu trouxe como estratégia de autocuidado para a ansiedade em si, né? Como a gente está falando sobre ansiedade no corpo, eu estou falando exatamente sobre esse ponto. Deixa eu ver aqui, gente. Tem gente. Vamos lá. Estratégia de autocuidado, né? A prática de mindfulness e meditação, né? Mindfulness é você estar presente no momento presente. Então, assim, você foi para a rua, né? E está acontecendo talvez vamos pensar aqui num cenário de ansiedade, né? Eu estou na faculdade ou eu estou no meu trabalho e eu tenho que fazer uma apresentação. E aí, naquele momento daquela apresentação, em vez de eu focar em todas as sensações que estão no meu corpo, eu foco exatamente no que é necessário ser feito, a apresentação, tá? A meditação é algo, se vocês quiserem, eu posso depois mandar um para vocês podem me pedir no particular. Dani, me manda uma meditação, eu tenho uma meditaçãozinha guiada que, que ela é muito boa e que vocês podem usar isso todos os dias. Isso faz você sair um pouquinho do piloto automático e colocar você ali em outro campo, né? No campo mais consciente do momento presente. O outro ponto é a atividade física regular, né? Por que, Dani? Porque você sempre fala de fazer atividade física, né? Porque já é comprovado cientificamente que a atividade física ajuda e auxilia no combate da ansiedade, tá? Ansiedade, depressão, outros transtornos também. O sono adequado. Por quê? A gente percebe que as pessoas estão diminuindo suas horas de sono cada vez mais. Às vezes, pela devida demanda do trabalho, né, que se tem, do dia a dia. Mas é necessário a gente ter um tempo de descanso, tá? Estabelecer limites saudáveis. E esses limites saudáveis é sobre relacionamento. Então, não é porque, às vezes, a gente tem vários amigos, né? A gente conhece várias pessoas muitas vezes a gente se permite fazer coisas para alguém, só que a gente não quer. Ou coisas que alguém pediu que vai ferir nossos valores, nossos princípios. A gente não pode negociar isso. Estabelecer limites saudáveis, se você não tiver fim de fazer algo, você virar e falar, olha, eu não vou fazer. Eu não vou nessa festa, eu não vou com você fazer agora, eu não vou arrumar minha casa nesse momento, tá? É estabelecer limites saudáveis mesmo. Desenvolvimento de hobbies e interesses. Eu vejo hoje, dentro de uma demanda assim, de amostra de pessoas que eu conheço, que as pessoas fazem hobbies e têm interesses muito mais influenciado pelo que vê no Instagram do que por elas mesmas. Então, busquem entender o que vocês realmente gostam de fazer, busque compreender também esses interesses que vocês têm. Então, você gosta de que tipo de livro? Você gosta de consumir que tipo de conteúdo? Não é porque está todo mundo fazendo de um jeito que você também vai fazer, né? A gente é único. A gente, a gente percebe a nossa vida de formas diferentes. E quando a gente está numa rede social, muitas das vezes a gente é influenciado a fazer muito do que várias pessoas estão fazendo. Então, sai um pouquinho do automático, se precisar reduzir a carga horária ali da rede social, diminui. E sigam pessoas que são realistas, né? Pessoas que são de verdade. Isso também é importante, tá? Tempo para relaxamento. A gente vive numa era, né, de muito trabalho e muita romantização do trabalho, né? Eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir 11 horas da noite e só trabalho, 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 trabalho. É necessário a gente ter tempo de relaxamento até para que a gente possa produzir mais, tá? Parece, quando a gente fala assim, descansar. Tem pessoas que só de pensar em descansar, isso já causa ansiedade na pessoa, né? Que ela entende que ela precisa estar entregando o tempo inteiro. E aí eu fico pensando, como que deve ser conflituoso para essa própria pessoa, né? Porque tu imagina, tu ficar entregando todo o tempo inteiro. Não dá para isso acontecer. É fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem gente mandando mensagem para ver se alguém. Não. Prática de gratidão. Esse é a estratégia 7. Por que prática de gratidão, Dani? Muitas vezes a gente só olha o lado negativo das coisas, né? E aí eu aprendi a ser grata nas coisas mais simples assim, da vida.
a psicologia positiva, ela trabalha muito esse lado da gratidão. Então, assim, todos os dias eu escolho algo diferente para poder ser grata, né? Hoje, simplesmente, eu sou grata por eu ter o computador e poder fazer uma aula aqui, ao vivo, com pessoas de verdade, né? Então, assim, esse para mim já é um valor de gratidão alto. A gratidão é simplesmente a gente pegar e falar assim, cara, eu posso pegar aqui um copo, colocar minha água e tomar minha água aqui, quieta. Quantas pessoas queriam uma água gelada e não ter uma água gelada ali, né? Às vezes a gente leva a gratidão só para a conquista da casa própria, só para a conquista do carro próprio. A- Não que não possa. A gente pode, a gente precisa almejar isso. Mas a gratidão, ela também está nos pequenos detalhes, tá? E ter o cuidado com a saúde mental. Essa também é outra estratégia de autocuidado. Você cuidar, por exemplo, pleno sábado, né? Eu nem me liguei que era feriado, gente, na sexta-feira. Quando eu vi, eu já tinha anunciado o aulão. Eu falei, meu Deus, se tiver uma pessoa já tá bom, né? Porque pleno feriado, a galera viajando e tal, a galera não vai querer, não vai conseguir assistir. E eu falei, bom, tá certo. Mas vocês se preocuparam com a saúde mental de vocês e vocês estão aqui para poder receber o conteúdo, né? E eu fico muito feliz por isso. E a gente pode perceber, assim, que são o que que a gente falou aqui sobre, né? Falamos sobre autoconhecimento, falamos sobre as estratégias de autocuidado. Essa bolinha aqui que eu falei, você não tá sozinha, é porque muitas das vezes quando a gente se sente, né, dentro dessas situações de ansiedade, quando a gente está dentro de uma situação, a gente imagina que tudo acontece só com a gente, né? A gente para e fala assim, é só comigo que acontece isso. Isso não acontece com o outro. E não, acontece com todo mundo. A ansiedade, todo mundo tem ansiedade, né? Como ela é uma emoção, assim como alegria, tristeza, nojo, né, medo, todo mundo tem ansiedade. E o que acontece mesmo é a forma de lidar diferente com ela. E as situações vão continuar acontecendo. O que a gente consegue mudar somos nós. E aí a gente percebe, né? Pessoas que estão no sábado, numa emenda de feriado aqui, o quanto que vocês realmente podem melhorar, o quanto vocês vão melhorar, porque vocês estão investindo em vocês. Tempo. Vocês pararam um tempo da vida de vocês, desse sábado, dessa manhã, para investir em vocês. E é impossível a gente não pensar no autodesenvolvimento, né? É esse outro aqui, né? O autodesenvolvimento aqui. Porque depois de a gente passar por vários slides, a gente entender os sintomas físicos da ansiedade, a gente entender exatamente como ela funciona dentro da gente, né? No sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, né? Entender como que é essa dinâmica, né? De eu vejo algo, que é uma situação, e essa situação gera uma resposta do meu corpo. Isso já é um autodesenvolvimento, porque você já sabe como você funciona. Aí eu coloquei aqui uma frase, né? Você primeiro. Porque a gente coloca todo mundo na nossa frente, né? A gente coloca marido na frente, a gente coloca filhos na frente, a gente coloca tudo na frente. E aí a gente esquece da gente. Então você primeiro. E aí depois você vai estar pronta para servir os outros. Porque se você não estiver bem com você, como é que você vai estar tranquila para você atender o marido? Como você vai estar tranquila para atender uma filha, um filho? A gente não fica, né? Então, você primeiro. É, e aqui eu coloquei assim: é a frase para uma vida saudável e sustentável. Muitas vezes, deixar de cuidar de você acaba afetando o outro e as situações ao seu redor, mesmo que inconsciente. Então, ainda assim, né, que você fale assim: ah, mas Dani, eu gosto de servir, desce dessa forma. Ainda assim, se você não cuidar de você, você pode afetar de uma forma negativa as situações ao seu redor. Então, é você primeiro. Eu acho que nessa manhã ficou muito claro que quem vocês investindo em vocês primeiro, né? Para depois vocês investirem na família, né? Meu marido, filha, tá todo mundo me esperando, mas primeiro foi aqui. Primeiro fui eu levantei mais cedo, tomei meu café, vim para cá e depois ali, né? O compromisso que a gente programa ali no nosso dia a dia. Mas sempre, sempre, vocês primeiro. E aí, nesse vocês primeiros, né?
Vocês podem colocar um livro de leitura, pausa para meditação, pausa para oração, né? São coisas que vocês podem começar a implementar no dia a dia, que não tem um custo caro e é algo que assim, vocês vão percebendo o quanto que isso é importante na vida de vocês e o quanto que isso vai conectar você com você também, tá? Aqui, o autoconhecimento é o primeiro passo para o desenvolvimento do processo, né? Quando a gente pensa num processo de autoconhecimento, a gente precisa entender que existe assim um passo a passo, não é da noite para o dia. A gente precisa começar a questionar por que que eu me interesso mais por isso, por que que eu gosto disso, entender o que que te deixa mais angustiada, o que que te deixa menos angustiada, quais são as atividades físicas que você realmente gosta. Eu gosto muito de musculação, eu, Daniele. Mas isso não quer dizer que vocês também precisem gostar de musculação. Sou eu que gosto. Às vezes a outra pessoa vai gostar de crossfit, às vezes a outra pessoa vai gostar de dançar, vai gostar de fazer uma caminhada na rua, e tá ótimo. Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento é você saber nos detalhes o que que você gosta. E aqui eu trouxe uma novidade para vocês, né, gente? Eu vou fazer um workshop explorando as estratégias práticas para gerenciar a ansiedade e cultivar o bem-estar emocional. Quando eu pensei nesse aulão, eu falei assim, eu preciso levar conceito para as pessoas para que elas entendam como que funciona de fato a ansiedade no corpo e que elas desconstruam um pouquinho esse bicho que criaram da ansiedade, porque a gente entende a ansiedade como algo ruim, algo negativo, algo muito chato. Só que a ansiedade ela é uma emoção e muitas das vezes ela é importante, tá? E aí eu falei, mas só isso não vai ser legal. Eu preciso levar mais coisas para eles. E aí eu pensei nessa possibilidade de um workshop para gerenciar a ansiedade, né, e cultivar o bem-estar emocional. Esse workshop ele vai ser no final de abril, né? Eu vou passar todas as informações para vocês, né? Vai ter um valor exclusivo, tá? Para vocês que estão no grupo, vai ter esse valor exclusivo. O valor que ele vai vir, né? O investimento vai ser de R$ 97, mas vocês vão ter um desconto que eu vou falar lá no grupo com vocês, né? Quando eu for lançar ele direitinho. E ele vai acontecer no dia 27 de abril, às 9 horas da manhã. Também acontece num sábado, tá? No sábado de manhã, porque eu entendo que a gente consegue se planejar, organizar. Na sexta-feira à noite, a gente já deixa ali uma comidinha pronta para o sábado de manhã, né? E aqui é o meu contato, meu Instagram, meu telefone, né? Eu vou tirar aqui o slide da tela e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar? E é isso, como é que você tá? Eu tô bem, meu amor. Bom dia. Foi uma Bom pena que dia. eu custei entrar, né, em reunião, porque eu estou no meu interior, né? Aí eu tive que vir para um local onde eu tinha Wi-Fi. Porque assim, na verdade, eu estou na porta da minha casa para Uhum, me não perder, entendeu? Mas da onde eu consegui assistir, está sendo muito proveitoso para mim, muito mesmo. E se eu não assistisse, eu ia me sentir muito mal, né? Muito uhum. mal mesmo. Então, para mim, está sendo muito bom, muito. Tá Que bom, maravilhoso. Só eu que bom. sei o quanto precisava, sabe? Eu e você, né? Pelas nossas conversas, tá certo? Eu Tá estou certo. sozinha em casa, sozinha, concentrada. Mas tá certíssimo. Eu acho que a ideia é essa, né? A gente reservar esse tempinho pra gente, que a gente fica tão, às vezes, assim, no dia a dia, né? Cheio de coisa pra fazer, no automático. E aí, quando a gente para tudo, que é algo pra gente, é diferente. Verdade. Olha, eu aí ia fazer o quê? Quase um mês que eu não vinha na minha casa, porque assim, eu moro em uma outra cidade, né? Onde eu trabalho. Gente, travou aí pra vocês também? Voltou? É, é, minha casa, mas fazendo quando eu cheguei,
lá, eu olhei assim, aí eu olhei, tem tanta coisa para eu fazer. Eu digo, não, mas eu vou fazer nada. Eu vou me sentar, me concentrar, porque para mim agora é o meu momento e eu vou ficar aqui, É isso entendeu? aí, é isso aí. Mas muito bom ter você aqui com a gente, tá? Você sabe que Eu você também é também, especial, eu amo. E agradeço de coração, né? de Você ficou com coração alguma mesmo. dúvida? Você, Su, Adriano, Milena? Alguém quer falar? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Algo que de repente não entendeu muito bem? Se vocês tiverem, podem fazer, tá? Alguma pergunta? Dani, Sim. só para falar mesmo, achei muito interessante os pontos que você abordou aqui no aulão. Às vezes a gente pensa que é uma pessoa que sofre de ansiedade, talvez ela tem problema, né? A gente pensa, ela tem problema. Mas nem sempre, né? Às vezes as demandas do dia a dia, as preocupações que eu tenho que dar conta disso, que eu tenho que dar conta daquilo, e isso meio que vai nos sucumbindo e gera ansiedade, né? E É. a gente acaba pensando, não, a pessoa tem problema. Não é necessariamente isso, né? Foi o que eu consegui entender com a sua aula, achei bem legal. Ah, que bom, Mi. E é exatamente isso. Um ponto que eu sempre gosto de falar assim em aula, né, é do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, né? O que um responde aí às sensações, que é as reações físicas, né, que a gente sente, e o outro corresponde à reação da gente de perceber a situação e responder, né? Como que é automático? Não é tão automático assim, né? Existe todo um sistema que é nutrido ali no nosso corpo, né? É muito interessante. Eu gosto muito dessa parte também. Então tá, gente. Olha, eu agradeço vocês. Não vou tomar muito tempo de vocês. Eu sei que quando eu olhei o dia, eu fiquei assim, gente, deixa eu parar aqui de gravar.